Quem foi Júlio César de Melo Souza? Ele foi um professor, educador, pedagogo, conferencionista, matemático e escritor do modernismo brasileiro. Júlio César de Melo Souza nasceu em 6 de maio de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. Com 8 irmãos, passou sua infância na cidade de Queluz, que fazia divisa com o estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Cursou ensino fundamental e médio nos colégios Militar e Pedro II, no Rio de Janeiro. Logo depois, formou-se como professor pela Escola Normal e depois engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia. Ele criou a mistificação, que nada mais é do que livros matemáticos com algumas ficções, nos quais assinava como Malbatarran. Ele faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, com seus 79 anos de idade, enquanto ministrava um curso para professores. Em 2013, o governo brasileiro fez uma homenagem conhecida como o Dia Nacional da Matemática, com homenagem à data de seu nascimento. Uma curiosidade sobre ele é que ele ensinava matemática de uma forma inovadora para os padrões escolares daquela época, montando jogos de raciocínio matemático e reflexões, focando o potencial lúcido dessa ciência. O escritor árabe Ali Lelizeddin Lebi Salim Henk Malbatarran, mais conhecido como Malbatarran, nasceu 10 anos antes, em 1885, na Península Arábica, em uma aldeia conhecida como Musalite, próxima ao centro islâmico dos muçulmanos, a cidade de Meca. Ao longo de sua trajetória, ele foi convidado para ocupar o posto de Queimaçã, ou seja, prefeito, de Al-Medina, um município da Arábia. Ele realizou seus estudos em Constantinopla e no Cairo. Com apenas 27 anos, se tornou detento de grande herança paterna e passou a viajar pelo Japão, Rússia e Índia. Malba faleceu em 1921, no auge do combate pela independência de uma tribo na Arábia Central. Os contos de Malba normalmente se passavam no Oriente, o que era de se esperar do seu heteronômio. O matemático e escritor estava sempre à frente do seu tempo, sendo muitas vezes incompreendido. Hoje sua atuação na educação começa a ser revista e valorizada. Principais obras de Júlio César, Malbatarran. Júlio César escreveu ao longo de sua vida cerca de 120 livros, sendo 69 de contos e 51 de matemática recreativa, didática de matemática, história da matemática e ficção infanto-juvenil, tendo publicado com seu nome verdadeiro ou sob pseudônimo. Os livros assinados apenas como Malbatarran trazem fábulas e lendas passadas no Oriente, à mesma maneira dos contos das Mil e Uma Noite. Mil Histórias Sem Fim. Os contos orientais de Mil Histórias Sem Fim revelam a grande facilidade de confundir a realidade com a ficção, criando inúmeros relatos imaginosos e formidáveis, que Malbatarran recolheu neste precioso livro, dividido em 2 volumes. O escândalo da geometria. Estudo elementar das geometrias não euclidianas, seguido de um estudo das primeiras nações elementares sobre o conceito de curvatura, matemática recreativa, é um livro didático, por isso assinado como Melo e Souza mais tarde. Até as obras sobre matemática passaram a ser assinadas como Malbatarran. Novas lendas orientais. São lendas inspiradas no Oriente que misturam fantasia, moral e sabedoria, escrita com toda a elegância de Malbatarran. A obra reúne lendas como a primeira rúpia, o estratagema de Tacla, a fantasia do cheque, o domador de elefantes, o problema dos 10.000 dinares, entre outros. Contos e lendas orientais. Contos e lendas orientais reúnem algumas das melhores histórias de Malbatarran, trazendo um universo onde somos apresentados ao imaginário e à cultura do povo árabe, indianos e israelitas, em 24 histórias curtas. O Homem que Calculava. As Aventuras de um Singular Calculista Persa é um romance infanto-juvenil do fictício escrito por Malbatarran, que narra as aventuras e proezas matemáticas do calculista persa Beremis Samir, na Bagdá, no século XIII. O Homem que Calculava. As Aventuras de um Singular Calculista Persa é um romance infanto-juvenil do fictício escrito por Malbatarran, que narra as aventuras e proezas matemáticas do calculista persa Beremis Samir, na Bagdá, no século XIII. Os melhores contos. Neste livro está o melhor do Malbatarran cientista. São algumas das melhores histórias e lendas do mundo árabe, trazendo um pouco de sabedoria, fantasia e aventuras a 1001 noite.
Entre as 28 histórias aqui reunidas estão os 35 camelos, um dos pontos altos do homem que calculava e o tesouro de Bressa, de Lendas do Deserto. A obra A Sombra do Arco-Íris. A obra A Sombra do Arco-Íris esconde uma riqueza mística que nos proporciona uma interpretação mais aprofundada sobre o mito reitor pessoal de Júlio César de Melo e Sousa. Na apresentação do livro, há uma gráfica árabe, como o título original que significa As Sete Sombras da Vida, dando a entender ao leitor que a obra terá um enfoque voltado para o destino do ser humano. A obra A Sombra do Arco-Íris. A obra A Sombra do Arco-Íris esconde uma riqueza mística que nos proporciona uma interpretação mais aprofundada sobre o mito reitor pessoal de Júlio César de Melo e Sousa. Na apresentação do livro, há uma gráfica árabe, como o título original que significa As Sete Sombras da Vida, dando a entender ao leitor que a obra terá um enfoque voltado para o destino do ser humano. Dia Internacional da Matemática. Quem estuda matemática sabe que ela está em tudo, no GPS, no planejamento de sistemas econômicos e sociais, no processamento de tomografias e ressonância magnética e até mesmo em atividades do cotidiano da vida humana, como na música e na arte. Com tamanha presença, já estava mais que na hora de ela ganhar o seu próprio dia. A Unesco oficializou, no dia 26 de novembro de 2019, o Dia Internacional da Matemática, em 14 de março, liderado pela União Internacional da Matemática, IMU. O projeto incentiva escolas, universidades e outras instituições para que aproveitem a data para criar eventos e atividades que mostrem a importância da matemática para os estudantes e para a sociedade. Por que dia 14 de março? O famoso número π, 3,14, foi uma inspiração para a escolha dessa data. A data é celebrada no mundo inteiro e também é conhecida como Dia Mundial do π. Comemorações divertidas. Um site oficial da comemoração foi criado para que matemáticos possam cadastrar as atividades que serão promovidas, para animar as festividades e estimular a criatividade. A organização vai anunciar a cada ano um novo tema para embalar a data. Na primeira edição, em 2020, o tema foi A Matemática está em tudo. O Centro Universitário Maria Antônia, em São Paulo, recebeu exposições matemáticas que ficaram abertas ao público durante todo o mês de março de 2020. Jogo da velha tridimensional, obras que representam superfícies estranhas, disputas com dados não convencionais, experimentos estatísticos e labirintos estão entre uma das atrações da exposição. Dia Internacional da Matemática 2021. Matemática para um Mundo Melhor foi o tema do Dia Internacional da Matemática para 2021. Nesta edição, foi lançado o Desafio dos Cartazes, cuja proposta foi convidar professores, alunos e todos aqueles que têm interesse em comemorar a data a criarem cartazes mostrando como essa disciplina milenar é capaz de contribuir para o planeta. O intuito é reconhecer elementos matemáticos para expressar a ideia no trabalho em uma linguagem universal, como números, formas geométricas e fórmulas. Quer ver um exemplo? No cartaz a seguir, usando figuras, foi ilustrado como funciona a testagem em grupo, um método muito discutido durante a pandemia do novo coronavírus. Como vai funcionar? Cada grupo, as amostras serão misturadas e testadas juntas. Se o resultado do grupo der positivo, cada membro é testado individualmente para identificar os infectados. Trata-se, portanto, de um método mais econômico em termos de custos, materiais e tempo. Uma prova de como a matemática pode contribuir com um mundo melhor. Além de favorecer cuidados com a saúde, a inspiração para elaborar o seu próprio cartaz pode ser mostrando como os conceitos matemáticos podem servir para melhorar a eficiência, a conexão com as pessoas, o meio ambiente ou até mesmo a disciplina pode ser um meio de oferecer diversão e alegria. Dia Nacional da Matemática. O dia 6 de maio é considerado um grande dia para os alunos, professores e admiradores da matemática. Em 2004, o Congresso Nacional aprovou uma lei de autoria da então deputada Raquel Teixeira, que propunha que o Dia Nacional da Matemática fosse celebrado no dia 6 de maio, em uma homenagem ao escritor, educador e matemático brasileiro Malba Tahan. Apenas em 2013, no dia 26 de junho, a Lei de número 12.835 foi sancionada, que instituiu oficialmente o Dia Nacional da Matemática. Seu nome verdadeiro era Júlio César de Melo e Sousa.